Nos últimos anos, a direita no Brasil foi destruída. Escândalos de corrupção, ameaças à democracia, tentativas de golpe de Estado trouxeram de volta uma esquerda revanchista e com sede de poder. Você já deve ter percebido também que a mídia segue calada em relação aos mandos e desmandos desse governo. São pouquíssimos aqueles com coragem e preparo para fazer uma oposição verdadeira e realmente propositiva para o futuro do nosso país. Dentro de alguns instantes, você vai assistir um documentário exclusivo produzido pelo Clube MBL sobre um pensador americano pouco conhecido aqui no Brasil, Curtis Yarvin, que vai ajudar você a entender tudo o que está acontecendo nesse momento na direita americana. Desde a perda, da derrota dos republicanos até a invasão do Capitólio. Essa é a quarta produção original do MBL. Somente organização e inteligência são capazes de produzir uma oposição verdadeira da direita contra o governo do PT no nosso país. E nós queremos chamar você para fazer parte de tudo isso junto com a gente, te convidando a participar do Clube MBL. Por menos de R$1 por dia, menos de R$1 por dia, você vai ter acesso a conteúdo exclusivo que você não vai ver em lugar nenhum. Você vai ter acesso a relatórios políticos, bastidores do Congresso Nacional, todas as artimanhas do governo Lula que a imprensa brasileira jamais teria coragem de te mostrar. E principalmente, entrando no clube, você ajuda a conteúdos como esse chegar ao maior número de pessoas possível, para que a gente consiga finalmente construir uma direita verdadeira aqui no nosso país. Para participar, basta acessar o link da descrição desse vídeo, clube.mbl.org.br, e fazer a sua inscrição ainda hoje. E com você, o documentário Curtis Yarvin e a Direita Reacionária. You should be a monster. You know, because everyone says, well, you should be harmless, virtuous. You shouldn't do anyone any harm. You should sheath your competitive instinct. You shouldn't try to win. You talking to me? You know, you don't want to be too aggressive. You don't want to be too assertive. You want to take a back seat and all of that. It's like, no. Wrong. You should be a monster, an absolute monster. I'll see you next time. Wait till I see you next time, Marty Fake Newsman. You're dead. You're dead. E allora è sotto attacco l'identità nazionale, è sotto attacco l'identità religiosa, è sotto attacco l'identità di genere, è sotto attacco l'identità familiare. Io devo essere cittadino X, genere X, genitore 1, genitore 2, devo essere un numero. Perché quando sarò solamente un numero, quando non avrò più un'identità, quando non avrò più radici, beh allora sarò lo schiavo perfetto in balia della grande speculazione finanziaria. Il consumatore perfetto. Nos últimos anos, surgiu um intenso debate internacional sobre as novas correntes da chamada direita radical. Termos como alt-right, far-right, radical right, neofascismo, quarta teoria política, se tornaram vocábulos correntes em uma discussão cada vez mais obscura. A grande massa da população ignora completamente a fonte dessas ideias, como se tratasse de algo arcano, críptico, uma esquisitice. Mesmo assim, tais ideias têm crescido em diversos meios e alcançado certa proeminência, inclusive midiática. Aqui no Brasil, por exemplo, vimos que a estética bolsonarista Vaporwave, uma febre em um curto período da história, tem suas raízes em inovações gringas provenientes desse cluster de novas direitas radicais. Alguns gestos e palavras de passe do bolsonarismo também suscitaram polêmica por emularem os da alt-right norte-americana. No mundo dos grupos do Telegram e WhatsApp, um número crescente de jovens tem consumido conteúdos dessa linha, por diversas razões. Existe o apelo a uma crítica radical das instituições vigentes e a uma rejeição, às vezes inconsciente e estridente, da modernidade. Sem dúvida, para quem não sabe, o nome de Curtis Yarvin
com seu pseudônimo Mencius Moldbug, está no centro dessa repaginação da direita global. O MBL resolveu começar a pesquisar e tentar entender o que está rolando nesses meios. Mais uma produção exclusiva do Clube MBL, trazendo a você, nosso assinante, o melhor conteúdo de política produzido no país. Quem é Curtis Yarvin? Curtis Yarvin é um dos casos em que a fama precede o conhecimento. Suas ideias são descritas como bizarras e infernais pela autora de New Reaction, a Basilisk Elizabeth Sandifer, que descreve a si mesma, entretanto, como gorda de meia-idade transanarquista no Twitter. No portal Vox, o pensamento de Yarvin foi submetido a um exame mais ponderado. Vozes mais tradicionais do conservadorismo americano, como a revista National Review, fundada por William Buckley Jr., hospedam arquivos críticos ao neo-reacionarismo de Yarvin. O New York Times dedicou artigos a examinar seu pensamento. Mas quem é a pessoa por trás da polêmica? Quais são suas ideias? É o que iremos responder. Buscaremos dar o tratamento mais objetivo e imparcial possível às realizações de Yarvin nesse documentário. O MBL não tem vínculos ideológicos com a alt-right e esse é um documentário de análise. Nascido em 1973, Curtis Yarvin é um engenheiro de softwares e empresário, responsável por lançar a plataforma Urbit, que se pretende uma inovação na área de serviço ao cliente. Em 2013, fundou a companhia Tlon Corp. Mas Yarvin se tornaria famoso na área política por conta das reflexões desenvolvidas em seu blog Unqualified Reservations e pela participação em algumas conferências e podcasts. Yarvin é um dos proponentes do que seria chamado de Dark Enlightenment, expressão cunhada pelo filósofo Nick Land. Neo-reacionarismo de Yarvin, NRX, Dark Enlightenment, é a proposta de um contra-esclarecimento, de uma crítica radical ao iluminismo do século XVIII e aos pressupostos que se tornaram crenças comuns a partir dessa época. Eu achava muito complicado tratar de um assunto que envolva a vanguarda da direita norte-americana, e não uma vanguarda específica, a vanguarda de um caminho por vezes perigoso que a direita americana toma, mas de uma crítica muito aguda e uma crítica interessante, né? A gente pode discordar dessa crítica à democracia americana em especial, mas a gente não pode ignorar ela. E eu falava, será que a gente traz isso num mini documentário, traz isso em material? E eu acho que seria hipócrita da nossa parte não trazer. Por vezes a gente utiliza, por exemplo, interpretações marxistas do processo histórico, sabendo que são interpretações que no fim do dia pretendem conduzir o leitor a um caminho revolucionário. E aqui a gente vê algo similar, não necessariamente um caminho revolucionário, mas um caminho antidemocrático, ou melhor, um caminho em que nega as tais características virtuosas de uma democracia no regime vigente, e eles chamam muito de regime nessa nova direita, mas que vem nela um grande problema e propõe uma solução. Tá? Dentre todos esses nomes nessa direita que praticamente ninguém comenta no Brasil, talvez o mais destacado seja o Curtis Yarvin. E por que eu falo disso? Nesse ponto você é capaz de perceber que há uma linha que vai do Curtis Yarvin ao Peter Thiel e ao Elon Musk. E esse documentário vai tratar disso, né? Se há uma espécie de projeto político do Elon Musk que vai da compra do Twitter à construção de um determinado discurso, ao enfrentamento à vanguarda da esquerda hoje, a gente tem que entender os primórdios disso. E se há, em alguma medida, uma justificativa ou uma ideologia para um projeto de poder que concentre forças e capacidade de execução na mão de um CEO? E se esse projeto de poder ele já está sendo conduzido? E se esse projeto de poder ele está ligado ao Elon Musk e ao Peter Thiel? Veja, a gente está falando de homens ligados a muito dinheiro, a gente está falando do homem mais rico do mundo, e a gente está falando de gente que trabalha com o ápice, com o topo da tecnologia. Tá? Se existem homens hoje no mundo inteiro capazes de fazer frente ao que vem acontecendo em termos de cultura woke, em dominação do debate público por parte das esquerdas, em redes sociais,
Os homens são eles, não o Donald Trump ou políticos bufões de redes sociais como o Bolsonaro, por exemplo. Tá? Então é muito importante assistir esse doc. Quando eu conheci o Curtis Yarvin, eu vi muitas coisas que me assustavam, e eu acho que é um tipo de tema que é até perigoso de ser tratado em tempos de autoritarismo para a democracia, mas o conhecimento tem que ser compartilhado. As análises que o Curtis Yarvin faz do processo de ruptura em sistemas democráticos, em que ele costuma falar, por exemplo, que existem facções em disputa, e essas facções elas entram em conflito, e a sociedade ela fica completamente conflagrada em brigas, em ruídos, e aquilo rui, e surge um homem, por exemplo, para reequilibrar o jogo. Essa leitura histórica que ele faz, especialmente do período ali da República Romana, que vem a falecer e se tornar império, é uma análise que cabe demais aos tempos atuais. Portanto, a leitura histórica e os ensinamentos do Curtis Yarvin e do codinome dele lá, o Mencius Moldbug, precisam ser, no mínimo, conhecidos, porque com base neles você pode entender ainda melhor os problemas que nós vivemos hoje, inclusive no Brasil. As ideias. Não é fácil tentar resumir as ideias de Curtis Yarvin. Dono de um estilo próprio, desnorteante e prolixo, Yarvin faz uso de muitas alusões humorísticas, sarcasmo e hipérboles a cada parágrafo. Às vezes é difícil saber se ele está falando sério ou se está tentando chocar o leitor para fazê-lo aceitar a sua Red Pill da vez. Red Pill é um dos termos que ele popularizou fazendo a analogia com o filme Matrix. Como se sabe, em Matrix, Morpheus oferece 2 pílulas para o protagonista, Neo. Uma azul fazia com que ele regressasse ao seu antigo mundo confortável, porém ilusório. A pílula vermelha permitiria a ele conhecer o verdadeiro mundo e descobrir a verdade. Mas a verdade por trás da Matrix é uma verdade terrível. Assim é a Red Pill de Yarvin. A verdade do nosso sistema político é terrível. E a primeira Red Pill é que ainda temos uma igreja poderosa que domina as mentes dos homens, tem seus sacerdotes e seus dogmas. E não, ela não é a igreja cristã. A catedral. Em sua própria definição, a catedral é basicamente jornalismo mais academia. Contudo, a Igreja Católica era uma só instituição. O mistério de como as várias universidades e os vários jornais do mundo se tornaram, de algum modo, uma só voz é o que ele vai elucidar. Primeiro, as características desse fenômeno são diversas das antigas denominações confessionárias. Não há um cujo fixo de ideias. As ideias evoluem. Não existe um corpo de teólogos que ordena o que cada professor vai ensinar. As universidades dialogam, mas não constituem uma única instituição. Elas formam um discurso. Contemporaneamente, ideias são trocadas em um mercado de ideias. As marcas são designações de prestígio. Como ser um aluno da Ivy League ou ter sua tese publicada por uma editora como a Harvard Press. Assim, era de se esperar que houvesse a mesma variedade de produtos, marcas que se encontra, por exemplo, em um supermercado. O que Yarvin diagnostica é que, uma vez estabelecidos na posição de prestígio que possuem, os intelectuais liberais, liberal quer dizer progressista no contexto americano, são quem concebem as políticas públicas que o governo vai aplicar. O governo é obrigado a consultá-los. Do mesmo modo, o jornalismo é o que dá ou tira a credibilidade do governo. Além disso, progressistas promovem ideias dominantes e não ideias recessivas. Uma ideia dominante é aquela que aumenta o poder. A recessiva diminui. Fazer alarmismo climático implica em postular um problema que o governo ou organismos internacionais precisam resolver. Portanto, o seu poder deve aumentar. Ser cético em relação a isso é acreditar em uma ideia que tem potencial de reduzir esse poder. Quando os interesses de manutenção do poder crescente do governo se combinam com a sua tutela por um novo poder espiritual, temos o sistema vigente montado. Assim, forma-se a catedral, o poder espiritual de nosso tempo. Who elected them? How come they have so much power? Almost monopolistic power on your mind.
They can rape your mind. They have a nerve to decide what is good and what is bad for the elected by you, president, and his administration. Who the hell are they? Call them a bunch of enfeebled snobs. And that's exactly what they are. They think they know. They don't. The level of mediocrity in a big establishment like New York Times, Los Angeles Times, major television network, you don't have to be excellent journalist. You have to be exactly a mediocre journalist. That's easier to survive. There's no competition anymore. Whether you are better or worse doesn't really matter anymore. As soon as you're smiling to the camera and do your job. Roosevelt e o governo autoritário. Se a catedral é a mente do sistema político vigente, o que seria o seu corpo? Em que tipo de democracia vivemos? A tipologia aristotélica das formas de governo divide-as em monarquia, governo de um só, aristocracia, oligarquia, governo de alguns, e democracia, governo de muitos ou todos. De acordo com Yarvin, nós não vivemos em uma democracia. A estrutura de governo realmente vigente se assemelha mais a uma oligarquia, com o poder administrativo do Deep State, sendo o corpo dessa oligarquia e a catedral sua cabeça. Segundo essas interpretações, a estrutura burocrática desse Estado foi basicamente a criação pessoal do presidente Franklin Delano Roosevelt. Uma vez passado o governo de Roosevelt, uma espécie de monarquia informal, sobrou uma burocracia sem mais uma chefia para comandá-la. Há um processo de autonominação do extrato burocrático do poder, que é onde realmente emanam as decisões. Os presidentes de hoje são figuras cerimoniais, semelhantes aos monarcas das monarquias constitucionais modernas. John Biden é uma Elizabeth II. Para o Deep State, outra observação que ele faz é que o antigo modelo democrático era desvalorizado. O normal durante boa parte da história humana foram governos monárquicos. Assim, Yavin defende o retorno de uma monarquia ou de um CEO para a América. Ele tem em vista o exercício firme de um poder centralizado, tal como existiu com Alexander Hamilton e Franklin Delano Roosevelt, que seria então capaz de quebrar o poderio do Deep State. Quando a gente acompanha entrevistas e podcasts do Curtis Yarvin, e eu fiz questão de assistir muitas para entender o pensamento e a influência dele, uma das coisas que salta aos olhos é essa leitura que ele faz da crise da República Romana. Porque, em certa medida, ele cria um paralelo, né, entre essa crise e a crise que nós vivemos hoje. E ele fala muito da inoperância que regimes democráticos, ou melhor, regimes de poder compartilhado por muitos têm e os conflitos internos que isso causa naquela sociedade, né? Então, a leitura que ele faz ali da queda da República Romana, ele faz sobre um Estado que ele apresenta um determinado faccionalismo. A gente tinha dois grandes grupos se enfrentando ali, que eram basicamente os patrícios, né, ou de certa forma a elite conservadora que mantinha uma determinada ordem, e os populares, que basicamente era o povão, excluindo-se, obviamente, os escravos, tá? Que era gente que queria terras, entendeu? Queria, por vezes, comida, né, distribuição de pão, mas basicamente a questão era uma questão fundiária, uma questão agrária. A pessoa queria terra, a questão da gestão das legiões. E essa briga que havia entre essas duas facções foi consumindo a República Romana. Porque muitos políticos que tinham origem dentro do próprio, vamos dizer, do Senado ou da própria elite romana, eles buscavam poder e legitimidade representando a facção popular. E aí surge esse conflito. O Mário era um representante da facção popular, e o Sulla era o representante da facção aristocrática dos romanos. Roma foi consumida por guerras e mais guerras. Roma foi invadida, botaram fogo em Roma por romanos. E esse período que teve esses conflitos, Mário, Sulla, Catilina, depois prossegue com Pompeu, Crasso, César. Isso culmina numa crise tão grande que os próprios inimigos externos de Roma, na época Mitridate, o rei do Ponto, tentam organizar rebeliões e invasões. Roma estava enfraquecendo nesse processo. E aí, o que o Curtis Yarvin diz? Olha, esta é uma característica desses regimes
que vivem através do faccionalismo. E ele explica, por exemplo, que no fundo a democracia americana se torna uma briga faccional entre vermelhos e azuis, entre republicanos e democratas, e essas brigas elas vão se acirrando e você vai tendo líderes que não representam um país como um todo, mas representam o interesse das suas facções, e ao chegar ao poder eles governam para suas facções. Tá? E essa é uma leitura interessante para ele falar como reagir a isso. Porque ele diz o seguinte: uma das coisas que a República Romana faz, quando Roma, nesse período de crise, está sendo alvo de piratas no Mediterrâneo, é dar poderes absolutos no mar Mediterrâneo para o Pompeu agir à época como um ditador no Mediterrâneo. E foi o seguinte, foi outorgado a ele superpoderes, e ele, como um CEO do mar Mediterrâneo, com uma missão que era destruir os piratas, com poderes completos, sem facções, ele elimina, num período recorde, os piratas do Mediterrâneo e restabelece o controle romano sobre o Mediterrâneo. E o Curtis Yarvin fala: vocês estão vendo? Neste momento de crise foi dado superpoderes ao Pompeu, e o Pompeu fez isso. Ele também traz um outro elemento, né, que vai linkar com isso que eu estou falando do Franklin Delano Roosevelt, do CEO, né, que foi o papel do César ao dar fim às guerras faccionais, não apenas ao derrotar a outra facção, mas quando ele vai e captura o Catão, e o Catão se mata, e o Catão era da outra facção, o Catão carregava consigo inúmeras cartas e correspondências que ele tinha com líderes políticos de todas as facções romanas. E o César poderia pegar essas cartas, e ele teve acesso a elas, e fazer uso delas para fazer uma caça às bruxas, pegando inimigos de outras facções e aumentando ainda mais seu poder através da guerra faccional. Mas o que o César faz? Ele manda seus soldados queimarem as correspondências do Catão, demonstrando que ele, independente de qualquer coisa, iria governar para todos. Ele pretendia ser o César de toda Roma. O César morre antes de conseguir esse intento, ele é morto pelo próprio Senado, mas o seu sucessor direto, o Otávio Augusto, se estabelece depois como líder supremo e se torna, na prática, o imperador romano. Ele é aceito pelas elites, institui a Pax Romana e Roma ganha um período de relativa estabilidade para aumentar suas conquistas territoriais, melhorar seu processo de gestão interna, eliminar essas guerras faccionais e durar mais alguns séculos, né? Então, onde o Curtis Yarvin chega? Veja, para ele, as guerras faccionais precisam ser superadas. E esse é um ponto central para ele. A superação das guerras faccionais e o estabelecimento de um líder, uma espécie de CEO, que ele dá como exemplo o Frederico na Alemanha, e ele dá como exemplo o Franklin Delano Roosevelt também, que fazem uso de instrumentos de gestão e governam como um CEO para prover resultados melhores para aquela determinada sociedade, tá? Esse ponto está presente em inúmeras entrevistas dele e ajuda a explicar essa construção que pode culminar na justificativa de poder para um projeto, por exemplo, do Peter Thiel, do Elon Musk. Carlyle e o culto ao herói. Curiosamente, muitas dessas ideias têm inspiração em um autor outrora muito lido e hoje caído em relativa obscuridade. Do you recall what Clemenceau once said about war? He said war was too important to be left to the generals. But today, war is too important to be left to politicians. They have neither the time for training nor the inclination for strategic thought. A influência de Thomas Carlyle sobre o pensamento de Curtis Yarvin é bastante significativa. Referência constante em muitos círculos da alt-right, Carlyle foi um escritor bastante popular e importante na segunda metade do século XIX. Inspirado em Carlyle, Yarvin vai argumentar que, em direção contrária à do ideário libertário, onde a disputa principal se dá entre a tirania e liberdade, a tirania é má, a liberdade boa, a disputa política realmente central contrapõe desordem e ordem. A direita representa a ordem, a esquerda, a desordem. Neste sentido, a perspectiva de Mises torna-se um subconjunto da de Carlyle. Se a tirania é ruim, é porque ela é uma forma de desordem.
Se a liberdade é boa, é porque nela há essencialmente ordem. Se a tirania é ruim, é porque há na tirania uma profunda desordem. Thomas Carlyle foi um filósofo da época vitoriana. Através da leitura do livro da Alemanha, escrito por Madame de Staël, Carlyle tomou contato com a literatura e filosofia alemãs. Tornou-se um divulgador da filosofia alemã na Inglaterra e criou o conceito de hero worship, o culto aos grandes homens do passado, em sua importante obra On Heroes. Carlyle comenta diversos tipos de heróis que surgem ao longo da história. O herói como um deus, como um profeta, poeta, sacerdote, rei. Carlyle comenta as biografias de grandes homens da história, como o profeta Maomé, Shakespeare, Dante e outros, e como eles encarnaram determinados arquétipos do elemento heróico. Essa ideia teria enorme impacto em todo o pensamento sobre heroísmo e arquétipos do século XX, embora poucas pessoas saibam que Carlyle foi o predecessor disso tudo. Para ele, o herói centraliza a história em torno de si. Ele a molda, decide o seu destino e é a força criadora do mundo. Os homens medianos são arrastados pela sua grandeza. É fácil ver que essa concepção se reflete na ideia de Irving de se fomentar um poder político central capaz de finalmente quebrar a hegemonia progressista nos Estados Unidos. Contudo, em termos de ideias sociais, talvez a influência de Carlyle não seja tão poderosa assim. A preocupação social de Carlyle era visível. Contemplando a precariedade da situação do trabalhador inglês, ele escreve um líbelo extremamente agressivo contra as políticas de laissez-faire, então vigentes, propondo que o governo, de uma forma sistemática, enfrente a questão do trabalho. Alguns analistas comparam essa obra às do historiador A.P. Thompson e às reflexões do marxista Engels, nada mais distante de um modelo econômico que enfatiza unilateralmente a ordem espontânea e defende o liberalismo de Mises. Mas foi de Carlyle, por fim, que Irving extrai o seu modelo prático de monarquia, a de Frederico da Prússia, autor de uma das mais extensas obras sobre o reino de Frederico. Carlyle legou nessa biografia histórica uma fonte preciosa para a compreensão dos regimes monárquicos europeus. A acusação que a mídia de esquerda faz, segundo a qual Curtis Yarving seria um fascista ou nazista, é infundada. Em todos os textos de Unqualified Reservation, ele critica Hitler e acusa o nazismo de ser uma perversão das ideias de ordem. O exemplo que ele tem em mente é alemão. Não é Hitler, mas Frederico. Tudo isso teria menos impacto, porém, se não fosse por uma importante conexão. Todo intelectual que aspira a um governo chefiado por um CEO poderoso, logo encontrará alguém que corresponda mais ou menos a esse papel. Peter Thiel entra no jogo. Como vimos na primeira parte do documentário, nosso autor fundou a empresa Tlon. Um dos aportes financeiros que ele teve foi dado pelo Founders Fund, uma empresa de venture capital sediada em São Francisco. O propósito da empresa é dar aportes financeiros em diversas áreas, incluindo tecnologia aeroespacial, inteligência artificial, energia e computação avançada. O que isso teria a ver com um pensador político reacionário? As coisas ficam mais claras quando sabemos que Peter Thiel é um dos criadores do Founders Fund. É uma das figuras mais interessantes da atualidade. Bilionário germano-americano, dono da PayPal, amigo de... This is Elon Musk. Oh my God. Elon is an inventor and a maverick entrepreneur, one of America's youngest billionaires. Thiel tem se destacado também nos meios políticos pelas doações vultosas que tem feito
a candidatos conservadores do Partido Republicano e por sua própria abordagem original dos problemas políticos e econômicos da época. Uma curiosidade: assim como Elon Musk, ficção científica e ficção fantasia formam suas influências literárias principais. Inúmeras das suas empresas têm nomes inspirados no universo do escritor J.R.R. Tolkien, entre as quais Palantir Technologies, Villar Ventures, Lembas LLC, Mitchell Capital Management. Thiel tem pretensões intelectuais consideráveis, o que pode ser visto pela sua biografia. Ainda como estudante, ele fundou o jornal conservador Stanford Review e foi coautor de um livro denunciando o multiculturalismo em campi norte-americanos, The Diversity Myth. Já na maturidade escreveu um brilhante ensaio, The Straussian Moment, que explicou em conversas na Hoover Institution. O ensaio de Thiel parte da constatação de uma grande mudança de paradigma político a partir do 11 de setembro. Ele faz um recenseamento amplo da história ocidental a partir do Iluminismo e chega a avaliar os impasses desse projeto em Carl Smith e especialmente em Leo Strauss, um dos maiores e mais influentes pensadores conservadores do século XX. Para o MBL tem ficado claro que a direita americana está se reorganizando e que nomes como o de Peter Thiel e Elon Musk estão no coração de todas essas questões a nível global. Se a ideia de Mencius Moldbug é o governo autoritário, como se fosse possível estabelecer um CEO das Américas, por que esse lugar não poderia ser ocupado pelo próprio Thiel? Pois é, galera, olha só, tem que ficar claro para todo mundo. Se você está interessado no tema Elon Musk, sugiro que você estude o Peter Thiel, né? O Peter Thiel fazia parte da mesma turma da Elon Musk, que foi a turma do PayPal. Foram os investidores do PayPal que fizeram o PayPal crescer e cada um foi depois tocar seus respectivos projetos. Mas é uma galera que é naturalmente convicta, primeiro de um certo libertarianismo, e eles foram tomados por isso, e depois de uma desconfiança política do progressismo norte-americano, a ponto de se tornarem quase guru para muita gente, tá? E virarem símbolos depois de um determinado discurso político de direita que começou a crescer à margem daquilo que a gente chamou de Make America Great Again, tá? Houve muita gente que confundiu, e tem gente que ainda acha, especialmente no Brasil, e é uma ignorância muito grande na imprensa, de que o processo político histórico do Trump tem a ver com o do Elon Musk. E eles são, vamos dizer, dois lados de uma mesma moeda, mas não são, tá? E quanto mais você conhece o Elon Musk, mais você precisa conhecer o Peter Thiel. Porque parece que o Elon Musk é muito mais a figura pública construída para agregar e trazer as massas, mas o Peter Thiel é a verdadeira figura intelectual disso. E o Peter Thiel é um homem que ele tem ideias próprias, muito poderosas, que dentro do universo da tecnologia ele é visto como o verdadeiro gênio, mas como o verdadeiro gênio revolucionário nesse jogo todo seria o Peter Thiel e não o Elon Musk. E o cara que constrói essa ponte com pensadores como o Curtis Yarvin seria ele, tá? A gente tem que entender que para muita gente, um fenômeno como, por exemplo, as criptomoedas, e especificamente as criptomoedas, essa história de tokens de governança e tal, são novos instrumentos de governança e novos instrumentos de organização política à margem dos estados estabelecidos e, portanto, caminhos alternativos para que as pessoas imaginam ser um autoritarismo galopante que vem vindo aí. Portanto, esses líderes que surgem junto com o discurso do universo da criptomoeda, por exemplo, eles são líderes em grande medida revolucionários para uma massa de jovens no mundo inteiro, que não são apenas investidores financeiros ali, mas eles são investidores também numa ideia política. Tá? E isso cresce, isso ganha corpo, isso ganha força. Isso também é deturpado e muito picareta aparece, e aí surgem os gurus do outro lado, né? Um exemplo, aquele Sam Bankman-Fried, que foi o dono da FTX, deu um golpe em todo mundo e agora desapareceu, era uma versão woke progressista do Peter Thiel, né? E bem menos capaz, mas tudo isso tem que ser entendido como um processo também político e um processo de reação ao que vem acontecendo no mundo,
de diminuição de liberdades, concentração de poder, e que só vai culminar, e precisa culminar, num determinado projeto político que vai ter um rosto, tá? Resta saber qual será esse rosto. Se tudo está levando a crer que os países, para serem competitivos, para enfrentarem, por exemplo, um colosso autoritário como a China, vão precisar ser governados de uma maneira mais, vamos dizer, menos faccionalizada, para ser claro, eles precisariam do tal do CEO, que é o que eles vêm construindo. E esse CEO vai ser quem? O Musk? O Peter Thiel? Esse é o jogo que a gente vai saber. E, aliás, essa é a aposta que muita gente tem para os próximos anos. Na constituição do pensamento do MBL e tudo aquilo que está associado a essa construção, o Clube MBL, a revista Valete, a academia, temos acompanhado todas as tendências na política global, com atenção especial às que hoje parecem marginais. Novas configurações da direita mundial, o momento de crise da ordem liberal progressista, a ascensão e queda pendulares da esquerda latino-americana. Tudo isso será objeto de relatórios, documentários e reflexões nossas. Futuramente, uma seção do Livro Amarelo deverá ser dedicada a analisar o pensamento contemporâneo da direita global, enfatizando quais os pontos de todas as correntes podem ser adaptadas e utilizadas para a compreensão da nossa própria situação. E aí, gostou do documentário que você acabou de assistir? Por menos de R$1 por dia, você ajuda a gente a levar esse conteúdo para o maior número de pessoas possível. Além, é claro, de ter acesso a conteúdos exclusivos, análises políticas, bastidores do Congresso Nacional, tudo o que está acontecendo no governo Lula e a imprensa não vai te mostrar. Quer fazer parte? clube.mbl.org.br. O link está aqui na descrição.